Olá, meu nome é Alex, eu sou nascido no Brasil, mas eu moro nos Estados Unidos desde os meus 15 anos de idade, ou seja, um pouco mais de 15 anos que eu moro aqui. Tem dois motivos para eu estar fazendo esse vídeo aqui hoje. Primeiro de todo, eu quero parabenizar a você, brasileiro, que foi às ruas, que botou a cara, que foi protestar pacificamente pelos motivos que vocês protestaram, pelos motivos a qual levou vocês às ruas, tá? Vocês saíram das redes sociais, pararam de apenas falar e foram às ruas, foram à prática, foram à luta de verdade. Meus parabéns. Foi o dia que eu mais me senti orgulhoso em ser brasileiro de toda a minha vida, até muito mais do que uma Copa do Mundo. Copa do Mundo? Que é isso? Enfim, me senti muito orgulhoso e tenho certeza que muitos outros brasileiros, milhares de brasileiros ao redor do mundo também tiveram a mesma sensação, sentiram a mesma coisa, tá certo? Meus parabéns, que bom, até que enfim que vocês acordaram, que estão lutando pelos seus direitos. E você que protestou, mas não foi pacífico, você que foi um vândalo, você que praticou esses atos repugnantes em casos isolados, poucos casos isolados no país, você não merece nada mais além do meu desprezo, do meu silêncio. Ok? E o segundo motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é mandar um recadinho aos governantes do nosso país. Eu espero que vocês assistam a esse vídeo. Se vocês estão tão ligados na internet, nos vídeos na internet para censurá-los, eu espero de verdade que vocês assistam a esse vídeo. E se você quiser censurar, fique à vontade. Mas eu espero que as pessoas de bem que estão assistindo copiem esse vídeo e repassem aí livremente pela internet, espalhem, que vire uma febre para que essa mensagem chegue a todos, o máximo de pessoas possível. E a pessoa principal para quem eu quero mandar esse vídeo, mandar esse recado, é para você, senhora excelentíssima presidente da República Dilma Rousseff, tá certo? Meu nome é Alex Souza, fica à vontade se você quiser me procurar meus dados, minhas informações, tá? Eu vou falar não somente em meu nome, tá? Mas em nome de todos os cidadãos brasileiros que já me escreveram, já pediram minha ajuda, que estão desesperados, estão gritando nas ruas, estão gritando nas redes sociais e não estão sendo ouvidos, estão sendo ignorados, não sei por quê. Por que estão sendo ignorados, hein? Eles me mandaram uma lista de reivindicações que eles estão protestando. A senhora excelentíssima presidente da República Dilma Rousseff pode estar pensando que eles estão protestando pelo aumento de 20 centavos na passagem na tarifa de ônibus. Não é verdade? Não é. Começou por isso. Isso foi apenas o estopim. O motivo principal, senhora presidente, eles me deram uma lista. Eu pedi para eles me mandarem um motivo. Eu pedi um. Eles me deram vários, dezenas, centenas, tá? De motivos pelo qual eles queriam protestar, pelo qual eles foram às ruas protestar e pelos quais eles queriam que eu protestasse por eles, em nome deles. E aqui estão alguns, apenas anotei os mais importantes, os principais, porque me mandaram literalmente centenas deles, tá certo? Então vamos lá. O primeiro da lista, senhora presidente, é impostos. O mais reclamado é impostos. A senhora entende bem o que é isso, não entende, senhora presidente? Impostos? A senhora entende bem, não é? Isso soa como o quê? Soa como uma canção aos seus ouvidos, né? Quando fala em impostos, o seu ouvido, senhora presidente, e de todos os demais políticos do Brasil, relaxa, vocês relaxam, é como se fosse uma música clássica, né? Impostos. Então eu vou aproveitar que esse é o primeiro nome da lista, primeiro item da lista, e eu vou repeti-lo mais uma vez para a senhora relaxar, porque vem muito chumbo grosso pela frente, tá certo? Vamos lá, relaxa. Impostos. Relaxou? Pois bem, sabe o que o povo tá louco com a senhora, com esse governo? Com o seu governo e com todos os governos antecessores? Vocês cobram imposto em cima de imposto. Esses impostos absurdos, abusivos, em tudo. Em todo tipo de bens, de serviço, tá? De material, de importação, até exportação. É um absurdo, eu não tenho nem palavras. Eu sou uma pessoa que procuro sempre estar informado, sempre procuro ler as notícias, procuro saber do que eu estou falando. Tô até com o impostômetro aqui aberto no meu computador. Eu vou só falar para você que está assistindo e para a senhora presidente. O valor do imposto que o cidadão brasileiro está pagando. 724 bilhões, 819 milhões e 700... Agora não dá mais para falar os milhares porque acabou de muda a cada segundo. A cada segundo sobe 300 mil reais de imposto a cada segundo, tá certo? Isso de 1º de janeiro de 2013 até dia 18 de junho de 2013. Em apenas 6 meses, os brasileiros juntos já pagaram mais de 724 bilhões de reais. Tá certo? Se fosse dólares, aí que o Brasil estaria ferrado mesmo. Quer saber quanto que isso dá por habitante? Por habitante, de janeiro até junho de 2013, cada pessoa no Brasil já pagou R$3.708,82. 3 mil reais em 6 meses de imposto, senhora presidente. Haja pouco, né? E isso, senhora presidente, é apenas um item, um título, impostos. Mas as pessoas me escreveram absurdos aqui que eu não teria nem como citá-los. Esse foi o primeiro item. O segundo item, senhora presidente, foi segurança. O segundo item mais reclamado pelas
pessoas foi segurança. Ou seja, a falta dela, na verdade, né? Ninguém reclamaria de segurança, as pessoas reclamam pela falta da segurança, não tá certo? Então, eu não entendo, não encaixa na minha cabeça, e acho que de ninguém em sã consciência, como pode um país do tamanho do Brasil, deve ter acabado de completar 200 milhões de habitantes, como pode um país desse porte, desse tamanho, com toda a riqueza natural, com todo o território, o tamanho que o país tem, com toda a capacidade dos recursos naturais que o país tem, ninguém entende um país que cobra tanto de imposto, que acabamos de reclamar agora de impostos, então tá, é pouco, então vamos lá, segurança, ou a falta dela, né, violência, vamos lá, violência no Brasil. Por que as pessoas estão reclamando de violência no Brasil? Bom, primeiro para começar, eu acho que se fosse esperar a resposta da senhora, presidente, a senhora ia dizer que o Brasil está investindo muito, está gastando bastante, está aumentando capacidade de pessoal e de armamento e de equipamentos. Claro, com grandes eventos vindo aí dobrando a esquina, o Brasil tem que mostrar a cara boa, tem que mostrar o lado bom, tem que mostrar que está fazendo algo para acabar com a violência no Brasil, porque senão os turistas não vão aí, né? Não vão aí gastar dinheiro, não é verdade? Então, a violência no Brasil, senhora presidente, está tão estúpida, que o que mais se ouve falar aqui quando se fala em violência no Brasil são as notícias que chegam, são de turistas sendo baleados nas praias do Brasil, são pessoas sendo assaltadas, são de turistas sendo sequestrados e amordaçados, roubados e mortos, muitos acabam mortos, mulheres, muitas vezes as turistas femininas são sequestradas, estupradas em vias públicas, estupradas dentro de carros em locais públicos, são violentadas, isso quando não são mortas, para não dizer que são mortas, tá certo? Isso é apenas a pequena ponta do iceberg, tá? O que mais atinge, senhora presidente, a falta de segurança no Brasil, a maior reclamação deles é a falta de investimento que o Brasil tem para a sua força de segurança, tá? Por que, senhora presidente, que uma pessoa de bem, um cidadão comum, é negado um socorro, uma ajuda numa hora de emergência, numa hora que ele acabou de ser assaltado, numa hora que alguém acabou de ser sequestrado? Por que não existe policial disponível na hora? Não existe polícia de plantão, não existe contingente, não existe um carro disponível, uma viatura disponível na delegacia para ir atender essa ocorrência? Por que não existe isso, senhora presidente? E por que para o protesto feito recém agora no Brasil, por que nesse protesto existiam batalhões e batalhões de polícia para reprimir o cidadão e usar spray de pimenta, balas de borracha e em algumas vezes até tiros de verdade de fuzil e de pistolas, que seja contra algum cidadão ou que seja para o ar? Para isso o governo tem, né? O governo pode pagar as munições, as famosas balas de munição, para atirar para o ar, para atirar num manifestante, não é verdade, senhora presidente? Para isso o país tem, não tem dinheiro para investir nisso? E por que não investe em treinamento? Invista em treinamento, treine melhor o seu policial, treine melhor a polícia, a pessoa que vai estar defendendo o seu país, para que não precise de passar como aconteceu essa semana. Um policial teve que tapar o rosto, apagar a luz, ficar totalmente anônimo e irreconhecível para poder fazer um vídeo e desabafar na internet, falar dos absurdos que ele vê, que ele escuta, que ele passa todos os dias. Ele só não escuta, ele vê, ele sente na pele, ele é um policial. Ele acabou de dizer aí que no meio do protesto ele viu pessoas, professores, amigos de faculdade, conhecidos, até alguns parentes participando do protesto, e ele não queria fazer nada contra eles, mas no ponto aqui, no rádio, ele escutando ordens para repreender as pessoas, os manifestantes, para usar o spray de pimenta, para usar uma bala de borracha, para usar um cacetete, a força para arrastar essas pessoas. Isso é bonito, senhora presidente? Isso é bonito? Por que depois, nos dias seguintes do protesto, a polícia foi lá e ficou mansinha, ficou quietinha, ficou pacífica? Porque ela sabia que o mundo inteiro estava de olho nisso. O mundo inteiro estava de olho nessa barbaridade. O mundo inteiro estava de olho na polícia brasileira para ver como eles iam reagir. Não foi porque eles são bonzinhos. Tá certo. Me desculpe, você policial que teve que cumprir o seu papel. Eu e muitos de nós cidadãos brasileiros entendemos que você estava ali cumprindo o seu papel, fazendo o seu trabalho, porque você também precisa trabalhar, você também precisa botar o pão de cada dia na mesa. Nós entendemos isso. Mas para você governo, para você comandante, para você presidente Dilma, que é a primeira pessoa a ordem executiva do país, vocês que dão a ordem final nessa república, né, nessa democracia, isso vai para vocês, tá? É muito triste, senhora presidente, quando eu vejo aqui, quando eu entro nas notícias para ver, tanto notícias de fontes brasileiras como estrangeiras, do mundo inteiro. Quando falam do Brasil, é muito triste ver as notícias que saem. Só saem notícia ruim. Bala perdida para todo quanto é lado. Falando em bala perdida, senhora presidente, quero dar uma boa notícia para a senhora e para todos os cidadãos brasileiros. Não precisamos mais nos preocuparmos com bala perdida. Não precisamos mais nos preocuparmos com balas perdidas. Sabe por quê, senhora presidente?
porque a bala já foi encontrada. A bala que estava perdida foi encontrada. Sabe aonde? Ela foi encontrada na cabeça de uma criança, numa UTI sendo operada. Ela foi encontrada pelo médico, tá? Operando essa criança. A bala perdida foi encontrada pelo médico legista ao fazer a autópsia em um corpo frio, sob uma mesa fria, dentro de uma sala fria, úmida e mal cheirosa. A bala perdida foi encontrada. Ela não está mais perdida. A bala perdida ela sempre encontra um final. E na maioria das vezes, o destino da bala perdida é onde ela menos deveria estar. Tudo isso, senhora presidente, graças à forma que o governo trata o seu cidadão, negligenciando o seu direito principal de segurança. Além da bala perdida, senhora presidente, esse dia eu fiquei abismado, achei um absurdo uma história de um cidadão, um pai de família, levando as crianças na escola, parou na porta da escola com seu carro, desceu para tirar as crianças e foi abordado por dois marginais, dois adolescentes menores de idade. Abordaram ele com uma arma em punho, ordenaram a sua saída do carro e ele implorou para que deixassem ele tirar pelo menos as crianças e os seus pertences do carro. E os ladrões foram bonzinhos e deixaram o pai de família tirar as crianças e os pertences e levaram só o carro. E isso saiu na imprensa brasileira com destaque, chamando os ladrões de bonzinhos. Os ladrões foram bonzinhos em deixar o pai de família tirar os filhos e os pertences do carro. Isso tá certo, senhora presidente? Cadê a polícia? Cadê o policiamento na hora? Cadê o atendimento na hora? O telefone, o cidadão pegou o telefone, ligou, chamou, falou, conversou com alguém. No momento foram despachados forças e mais forças, tarefas, policiais, devidamente armados, devidamente montados em um carro que realmente dá orgulho de se trabalhar. A proteção, o anonimato de um policial. Qual é a proteção que o governo dá a esses policiais? A garantia, o salário mais justo, o salário que justifica ele pôr a cara a tiros, não é pôr a cara a tapa não, é pôr a cara a tiros. Qual é a justificação? Tudo isso, senhora presidente, graças à forma que o governo trata o seu cidadão, negligenciando o seu direito principal de segurança. Saúde, um outro item reclamado pelos cidadãos brasileiros que entraram em contato comigo. Centenas de médicos em toda a rede pública nacional reclamando da falta de condição de trabalho, falta de local de trabalho, falta de equipamento, falta de medicamento, reclamando pelo baixo pagamento, baixo salário, pela falta de consideração. Às vezes um médico para atender um hospital inteiro, pessoas nas filas dos hospitais, muitas vezes na rua, não chegam nem a entrar porque os corredores já estão lotados, tem que esperar na rua, muitas vezes morrem na rua. Pessoas, mulheres aí, para dar a luz, não conseguem entrar no hospital, dão a luz do lado de fora. Pessoas que vêm urgente, necessitando de tratamento urgente, atendimento urgente na UTI, são simplesmente ignoradas. Uma das maiores reclamações dos médicos é a supercarga de horário, a falta de consideração com eles, com sua profissão. Estudaram anos e anos para exercer a profissão de salvar a vida, de ajudar as pessoas, salvar a vida de muitas pessoas e ter uma maneira de trazer o pão para dentro de casa honestamente, mas estão lá para salvar vidas e muitas vezes trabalham mais além da carga de horário permitida por lei. Reclamam muito da falta do direito às férias. Eles há muito tempo já não tiram férias. Ou tiram, senhora presidente? Será que tiram? A maior reclamação dos médicos é a falta de férias, a falta de tempo de descanso. Eles não têm esse tempo de descanso, o que acarreta muitos outros problemas graves, erros médicos e tudo mais. Então, senhora presidente, me explica por que quando as pessoas chegam para serem atendidas pedindo socorro numa agência de saúde pública, num hospital público, por que a desculpa que eles mais escutam é que o médico não pode atendê-los? Não há médico para atendê-los. O médico está de férias. Férias? Pergunta para todos os médicos se eles tiram tantas férias assim a ponto de não ter ninguém para atender os pacientes nas redes públicas de saúde. É sério, senhora Dilma? Um dos fatores também mais reclamados, presidente Dilma, esse a senhora entende, foi a corrupção. Eles reclamaram muito da corrupção e eu estou totalmente de acordo. A corrupção está fedendo, está cheirando mal o Brasil. O mundo já está tapando o nariz para a corrupção do Brasil. Tá certo, no mundo inteiro tem corrupção, tem muita corrupção, mas não tanto quanto no Brasil. Um único país existe tanta corrupção assim, a ponto dos cidadãos, das pessoas de bem terem que fazer um protesto, sair às ruas, invadir prédios públicos, invadir o centro do governo, invadir aí o escritório do governo. É incrível isso. O mundo inteiro está de olho no Brasil hoje e o principal motivo que eles têm desses protestos é a corrupção. O povo está indignado pela corrupção e por todos esses absurdos que o governo pratica todos os dias. Salário, senhora presidente, reclamaram muito do salário. Esse salário mínimo de 680 e alguns reais, nem me lembro mais, 682, 687, algo assim. A senhora tá falando sério, senhora presidente? A senhora realmente acredita que uma pessoa consiga sobreviver no Brasil com 687 reais? E muitas vezes
tem dependentes que não trabalham, que não estão em condições de trabalhar, e às vezes mais de uma pessoa tem que sobreviver com 680 e alguns reais, senhora presidente. A senhora realmente acha que dá para sobreviver assim, senhora presidente? Ah, a senhora acha que uma pessoa consegue sobreviver com esse dinheiro? Então vamos fazer o seguinte, por que a senhora não começa pela senhora dando exemplo? Por que não abaixa o seu salário para esse valor por mês? Ah, é muito pouco? Ah, ok. Eu achei que a senhora tinha acabado de falar que era o suficiente para uma pessoa sobreviver com esse valor no Brasil. Tá certo. Ah, você não é a presidente que está assistindo? É um deputado? É um senador? Por que você não faz isso? Por que você não toma um exemplo? Por que não seja o exemplo? Seja o primeiro. Renuncie todo o seu salário. Fique apenas com um salário mínimo. Renuncie tudo. O resto do seu salário vai numa entidade de uma creche, uma entidade, uma ONG. Vai lá e que você tem certeza que vai ser o dinheiro vai ser bem aplicado, vai ser bem usado. Vai lá e doa esse dinheiro. Mas não doa na mão de igreja, não doa na mão de pastor corrupto também não. Doe na mão de um órgão responsável. Doe na mão de alguém que realmente você sabe que vai ser usado esse dinheiro. Ah, e não dá também na mão do governo não, porque dá na mão do governo vai voltar para sua mão, entendeu? Não faça isso. Viva só com o salário mínimo para ver até onde você vai. Outra reclamação que as pessoas mais fizeram. Essa é triste. PEC 37. Já ouviu falar nisso? É incrível o nível que chega a política nesse país. Aonde já se viu uma pessoa, um deputado, tentar criar uma lei ou criar uma lei e tentar votá-la, fazer todos aceitarem e votarem, uma lei na qual vai calar o Supremo, vai calar o Ministério Público. Você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem, 69? Você tá falando sério? Calar o Ministério Público? Calar o Supremo? É brincadeira. Vocês querem calar as únicas esperanças que ainda resta para o povo brasileiro? Daqui a pouco vocês estão como uma ditadura, né? Daqui a pouco vocês estão como Cuba. Me desculpem aos cubanos, não tem nada a ver com isso. Mas todos têm que conver que Cuba... Sem comentários. Por que eu tô falando de Cuba? Porque eu sei muito bem como vive um cubano em Cuba, tá? Eu sei muito bem como funcionam as coisas. Eu vivo isso dentro de casa. Eu tenho uma pessoa cubana dentro da minha casa. Eu sei o que é isso. Eu conheço muito bem o que é uma ditadura, como funciona. E pra falar a verdade, não tem muita diferença do Brasil pra Cuba não, tá? Tá chegando bem perto. Porque democracia e direitos estão sendo tomados. Democracia já quase não existe. Direito de expressão, direito de liberdade de expressão, direito de liberdade de imprensa, isso está acabando. Isso será uma das últimas coisas que vão ser tomadas no país, porque todo o resto já está sendo tomado, já está sendo dominado há muito tempo. Até as grandes redes de televisão estão sendo dominadas por esse governo. Fazem o que o governo quer, o que o governo manda. Tudo por interesses políticos e financeiros, comerciais. Se doou em você é porque a carapuça coube. Outra reclamação, impunidade. Se tudo isso que eu falei daqui, desse ponto pra cima, existe, é por causa da impunidade. Se houvesse impunidade, o Brasil não estaria como está. Mensalão, senhora Dilma Rousseff. Afinal, como acabou a história do mensalão? Ah, ok, imaginei. Impunidade, né? Não preciso falar mais nada, tá bom? Transporte público, senhora excelentíssima presidente Dilma Rousseff. Esse é o motivo que a senhora acha que os protestos estão acontecendo, né? Por causa do aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus. Mas não, senhora presidente, esse foi apenas o estopim, foi apenas a gota d'água. Esse foi apenas o último motivo. Daí em diante, todos estão reivindicando tudo isso que eu acabei de falar e um pouco mais que eu vou falar. O transporte público está precário, senhora presidente. Muito precário. Não estão em situações de cobrar o que estão cobrando. Mesmo se estivesse. O povo, senhora presidente, é digno de bons transportes públicos, de bons ônibus, de boas peruas. As pessoas são dignas do melhor. Pelo imposto que elas pagam, 724 bilhões e não sei quantos milhões, com esse dinheiro, senhora presidente, a senhora poderia melhorar o transporte público muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Fica esse toque aí. Não tem muito o que citar. As pessoas, os cidadãos do dia a dia sabem o que é isso. Pena que a senhora, presidente da República, não sabe o que é transporte público, né? A senhora anda em carro federal, carro executivo, carro oficial da presidente da República. Que pena que a senhora não usa transporte público. Muita pena. Infraestrutura, senhora presidente da República. O povo reclama muito de infraestrutura. Por que o povo está reclamando, senhora presidente, de infraestrutura? Um povo que não tem saneamento básico, não tem uma casa digna para morar, não tem uma escola digna para aprender como é a vida, não tem um hospital digno para ir ser atendido quando precisa, não tem uma rua asfaltada propriamente, não tem um sistema de esgoto que funcione bem, não tem uma água potável, não tem um saneamento básico, não tem o direito à vida. Está aí correndo infecções, doenças de terceiro mundo, de países de terceiro mundo, que na verdade dizem que o Brasil está melhorando, mas os especialistas não estão de acordo ainda que o Brasil está saindo do terceiro mundo. Certo, senhora presidente? Depois da infraestrutura, senhora presidente, a maioridade penal. Por que o povo está reclamando da maioridade penal? Por que, senhora presidente, os marginais não estão mais cometendo os crimes? Eles estão nada mais, nada menos do que agenciando menores para cometer os crimes por eles, porque eles sabem que eles vão continuar sãos e salvos, escondidos nos seus esconderijos, escondidos nas suas casas, nos seus barracos, nas favelas,
os chefes marginais vão continuar livres e os menores que vão cometer as infrações, que vão cometer os crimes, não é infração, é crime, tá? O menor quando comete alguma coisa errada, algum crime, é crime, não tem outra palavra para disfarçar. Infração é quando o motorista passa o sinal vermelho, isso é uma infração, infração de trânsito. O menor que mata uma pessoa não é um menor infrator, é um menor criminoso. Por isso, ele deve ser tratado como um criminoso, não importa a idade. Se tenha 10 anos, se tenha 17, não importa. É criminoso igualzinho, ele matou uma pessoa da mesma maneira que um adulto mataria. Ele tirou uma vida, por isso ele deve ser julgado como adulto. Certo, senhora presidente? Tome como exemplo, senhora presidente, de tudo isso que eu disse agora, dos Estados Unidos. Tome como exemplo. Ah, não quer tomar como exemplo os Estados Unidos? Ok, já chego lá. Tome como exemplo os Estados Unidos, país de primeiro mundo, país que é admirado e odiado por muitos. E os que o odeiam, com certeza, é por inveja, porque queriam estar no lugar deles, queria estar no topo, queria estar onde os Estados Unidos está hoje. Que mesmo com toda a crise, com toda a defasação, com todas as coisas ruins que já aconteceram nesse país e que acontecem todos os dias, ainda assim é um país de primeiro mundo. Sempre, quando fala em investimento, os Estados Unidos é o primeiro país que os investidores olham. Ah, a China está surgindo? A China está ameaçando o posto dos Estados Unidos? Ok. Vamos ver daqui uns anos. Código Civil defasado. Código Civil defasado. Senhora Presidente. O povo, senhora Presidente, está pedindo para reformar o Código Civil. Reforma isso. E tudo isso, senhora Presidente da República, que está sendo reivindicado pelos nossos cidadãos, nosso cidadão comum, nosso cidadão de bem, que eu acabei de citar aqui todos esses itens dessa lista, não existiriam, vou falar de novo, não existiriam se não fosse a falta de uma coisa. Se não fosse a falta disso aqui, se não fosse a falta da educação no país, se o país investisse nisso, na educação do povo, se o país investisse na educação das pessoas, nada disso estaria acontecendo. As pessoas não estariam reclamando disso que estão reclamando aqui. Então, senhora Presidente da República, invista na educação. Sabe por quê? O povo sabe por que a senhora não investe na educação. Porque esse é o interesse do governo. Um povo burro, um povo tolo, um povo tapado, cego, mudo e surdo é muito conveniente para o governo. É muito conveniente para todos, né? Muito bom, é perfeito. É isso que o governo quer, um povo tonto, um povo tapado, porque assim eles não vão poder fazer o que fizeram essa semana, essa revolução. A meu ver, demoraram muito para fazerem essa revolução. Invista na educação, senhora Presidente, porque com isso vamos evitar todos esses problemas que estão tendo. Sabe qual é a prioridade número 1 aqui dos Estados Unidos? É a educação. Tirando desde a lição de casa que os professores cobram dos seus alunos, até na rua, com a maneira que as pessoas, o cidadão, é obrigado a estar de acordo com as leis, a obedecer às leis. Tanto a lei de trânsito, que dá prioridade ao ônibus escolar, as pessoas que têm que dar prioridade ao ônibus escolar, o aluno na rua caminhando, ele é a prioridade. Se alguém tocar no aluno na rua caminhando, tá ferrado. Enfim, educação, senhora Presidente. O professor é a pessoa que vai estar educando o cidadão do país de amanhã. O valor que o governo dá ao professor, o salário, dê um salário justo ao seu professor, dê condições de trabalho melhor ao seu professor, dê uma sala de aula digna ao seu professor, aos seus alunos, dê material didático, material escolar, material de trabalho para o seu professor e para os alunos. Coisa digna. É o mínimo que um país com educação necessita. Pela educação vem a solução para todos esses problemas. Educação é uma palavra pequena, muito simples, sem segredo, não precisa ser decorada. Agora a senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, e você, cidadão que apoia tudo que está acontecendo no Brasil, que apoia esse governo, vem me perguntar e me criticar por que eu estou comparando o Brasil com os Estados Unidos? Por quê? Tem certeza que você está me fazendo essa pergunta? Quantos anos o Brasil está atrás dos Estados Unidos? Há quantos anos-luz os Estados Unidos está à frente do Brasil? Me diga com sinceridade. Eu já cansei de ouvir pessoas reclamando, de ver e ouvir pessoas reclamando que os Estados Unidos está centenas de anos adiantado do Brasil. Não precisa ser muito expert, não. Vai na internet e busca. Se você não sabe, vai na internet e busca. Escuta dos experientes, dos especialistas. Quantos anos o Brasil está atrasado dos Estados Unidos? Agora, senhora excelentíssima Presidente da República, Dilma Rousseff. Por quê? Por que os Estados Unidos está tão avançado assim, comparando com o Brasil? Por quê? A senhora não sabe explicar? Oh, sabe? Ok, claro, tem muita desculpa, né? Os Estados Unidos é primeiro mundo. Porra, Alex, aí também você tá querendo brincar, né? Comparar o Brasil com os Estados Unidos? Tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem, né, minha nove? Não. Não estou de sacanagem. O Brasil e Estados Unidos tem muita diferença quando se trata de todos esses itens aqui. Muita diferença. Os Estados Unidos está no primeiro mundo, super desenvolvido. O Brasil ainda está no terceiro mundo, subdesenvolvido. Mas a senhora Presidente Dilma Rousseff, a senhora excelentíssima Presidente Dilma Rousseff, pode dizer que o Brasil é um país emergente. O Brasil está crescendo. O Brasil está ganhando proporções de países desenvolvidos. Não é verdade? Uma pergunta, senhora excelentíssima Presidente da República Dilma Rousseff. Qual o ano da proclamação da independência da República do Brasil? A senhora, como presidente, tem que saber, de cabeça, sem precisar de pesquisar. Agora me responda, qual o ano da proclamação da independência dos Estados Unidos?
Esse a senhora não tem que saber de cabeça porque não é o seu país, não é o país que você governa, não é verdade? Esse eu deixo a senhora pesquisar. Vai lá. Ano da proclamação da independência dos Estados Unidos. Ok, achou a resposta para as duas perguntas? Proclamação da independência do Brasil, 1822. Proclamação da independência dos Estados Unidos, 1776. A senhora presidente Dilma Rousseff, a senhora quer saber a diferença dessas duas datas? Faz um cálculo. A senhora é boa de cálculos? Eu creio que a senhora é boa de cálculos, né? Tem que ser. Faça um cálculo. 1822 menos 1776. Tá bom. Eu dou um tempo. A senhora não sabe? Quer pedir ajuda aos universitários? Tem algum universitário aí disposto a ajudar a presidente nesse cálculo? São 46 anos, senhora presidente. São 46 anos de diferença. A independência dos Estados Unidos só foi proclamada 46 anos antes da independência do Brasil. Agora, a diferença dos dois países de desenvolvimento é mesmo de apenas 46 anos? Pensa bem, por que os Estados Unidos está tão mais desenvolvido do que o Brasil e não apenas 46 anos? Está há centenas de anos à frente do Brasil. Não estou dizendo, senhora presidente, para a senhora fazer do Brasil um Estados Unidos, um segundo Estados Unidos. Seria bom. Em alguns pontos seria bom, claro. Em alguns. Nenhum país do mundo é perfeito, os Estados Unidos tampouco é perfeito. Todos os países têm os seus problemas. Mas tudo isso que eu citei aqui, senhora excelentíssima presidente da República Dilma Rousseff, esse país aqui é melhor. E se em tudo isso aqui que eu citei, esse país aqui é melhor, os seus cidadãos são mais felizes. Os seus cidadãos têm mais qualidade de vida, têm mais saúde, têm mais educação, têm mais segurança. Por isso, esse país valoriza tanto o seu cidadão, porque o seu cidadão trabalha, o seu cidadão paga os seus impostos dignos, os seus impostos que o governo cobra, mas é um imposto digno. O cidadão paga o imposto aqui porque é um imposto justo, um imposto cobrado justo, não é 40% do seu salário, não. O cidadão americano não tem que trabalhar 4 meses do ano só para pagar imposto, não. E o salário que uma pessoa ganha aqui, a profissão é valorizada, não importa qual o tipo de profissão, é valorizado. Pensa nisso você político. E agora um recado para você, cidadão brasileiro. Antes de cobrar qualquer dessas coisas aqui do seu político, do político daquele para qual você votou, corrija você mesmo, faz um exame na sua consciência, na sua vida. Você também está sendo honesto, você também está sendo sincero, tudo que você está cobrando do governo, você tem direito de cobrar? A sua consciência está tranquila? Você, quando vê alguém deixar cair uma nota de 100 reais no chão, você vai lá, pega e devolve para a pessoa? Você faz isso? Tudo que você faz na sua vida e no seu dia a dia, você está sendo honesto com as pessoas? Você está sendo justo? Você está sendo sincero com as pessoas? Você está sendo um exemplo? Você está dando exemplos para você cobrar isso do governo, dos seus superiores? Você, quando paga um salário aos seus empregados, você paga um salário certo? Você paga um salário justo? Você dá os direitos que ele tem? Você garante todos os direitos para os seus empregados? Pense bem, antes de você poder cobrar do governo, você tem que cobrar de você mesmo. Certifique-se que você está dando um exemplo. Pense bem, galera. Pense bem, dê o seu exemplo. Deixe de estar deitado eternamente em berço esplêndido. Saia, vá à luta. Proteste, mas não faça vandalismo. Se você faz vandalismo, você está perdendo a sua razão. Você está dando razão para a polícia agir com você. Não use de violência. Faça protesto pacífico. Não use violência. Use argumentos. O gigante despertou. O problema agora é saber o que vai ser feito enquanto esse gigante está desperto. O que ele vai fazer enquanto ele está desperto. Qual vai ser a primeira coisa que ele vai falar quando ele abrir a boca? O que ele vai falar? O que ele vai exigir? O que ele vai fazer? Vamos esperar que essa primavera de liberdade no Brasil não seja apenas mais um fogo de palha. Vamos esperar que isso realmente veio para ficar, veio para consertar. Não vamos esperar que isso seja apenas mais um movimento como surgiu na época do impeachment, que o Brasil sofreu mais ou menos 20 anos atrás, que vocês lembram, mas que hoje voltou tudo como era antes, ou até pior, ficou até pior ainda. Vamos esperar que isso realmente veio para mudar o Brasil. Só porque eu estou nos Estados Unidos, senhora presidente, não quer dizer que eu não devo me importar mais com o meu país. Eu ainda tenho família, ainda tenho amigos, ainda tenho muitas pessoas que eu amo aí nesse país. E se eles não quiserem vir para cá, para os Estados Unidos, para ficarem a salvos, como eu estou, como muita gente diz que eu estou a salvo, que eu tenho que ficar aqui mesmo, que eu não tenho que me preocupar com o Brasil, muita gente me diz isso, eu estou aqui. Assim mesmo, eu ainda estou preocupado com esse país. Não vou ser hipócrita, não. Eu estou preocupado com a minha família, com o bem-estar da minha família, dos meus parentes e dos meus amigos, das pessoas que eu amo. Se eles não quiserem vir para cá um dia, que eles possam continuar no Brasil, mas um Brasil mais justo, um Brasil honesto, um Brasil país de verdade, onde eu vou ter a tranquilidade de saber que eles têm segurança, têm educação, têm saúde e são tratados como gente. Meu nome é Alex, eu sou apenas mais um cidadão brasileiro indignado com a situação atual do país. Espero que você esteja do meu lado, espero que você esteja do lado do país. E fica aqui o meu desabafo. Obrigado.